Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, terceira série do ensino médio, rumo ao nosso vestibular, rumo à aprovação, com aquelas super dicas e sempre trabalhando aqueles conteúdos que são sempre cobrados, estão sempre presentes nas principais avaliações externas. Quando eu digo avaliação externa, estou falando justamente deste Enem. Deixa eu te perguntar, você estava na nossa última aula? Recorda o que está sendo discutido, pelo menos nas duas últimas aulas. Nas duas últimas aulas, nós começamos o eixo de estudo da análise combinatória, professor, onde a gente trabalhou com vocês o que chamamos de PFC, o famoso princípio fundamental da contagem, que em resumo nada mais é do que acharmos o total de possibilidades da ocorrência de um determinado evento. Este conteúdo, ele é base para um outro, professor, que também é cobrado nos vestibulares. Eu estou falando da probabilidade. São dois conteúdos que trabalham sempre juntos. Eu preciso saber um pouquinho de análise combinatória. Para quê, professor? Para fundamentar o conteúdo de probabilidade. Não é só aquela probabilidade que a gente verifica lá no ensino fundamental, ou seja, professor, eventos sobre o total de possibilidades, sobre o espaço amostral. Mas requer, professor, uma especificidade maior. E quem me ajuda é justamente o conteúdo da análise combinatória. Especificamente, professor, o princípio fundamental da contagem. Nós temos, dentro dessa análise combinatória, como calcular as possibilidades, professor, as formas de ocorrência da formação de grupos também. Essa forma, professor, ela pode se dar de duas relações, que é o arranjo e a combinação. Vocês já ouviram falar? Professor, também dentro da análise combinatória, também dentro da análise combinatória. Mas deixa eu ser bem sincero com vocês. Se eu entender bem o princípio fundamental da contagem, se eu entender e desenvolver questões relacionadas a esse que também é chamado de princípio multiplicativo, eu não preciso aprender a fórmula do arranjo, eu não preciso aprender a fórmula da combinação. Há alunos que dizem, não, professor, eu prefiro achar pela formulazinha pronta, eu acho mais fácil. Aí depende da situação, problema. Se você souber ler e interpretar direitinho o princípio fundamental da contagem, que é o que nós trabalhamos nas nossas duas últimas aulas, se você tiver perdido, é essencial, é importante que você depois dê uma passadinha na plataforma do canal Educação e dá uma espiada nessas duas aulas iniciais, nas duas últimas aulas que nós tivemos. Para quê? Para fundamentar bem o que a gente está discutindo agora. Mas, como o nosso chat é ao vivo, estou vendo aqui o pessoal. Bom dia, Jack. Bom dia, grande Gabriel. Sejam bem-vindos. Já estou vendo aqui, ó, o pessoal aqui, ó, da aula passada. A gente tem como a gente comentar à medida que a gente vai apresentando o conteúdo, Jack. Mas o material já está disponível para vocês lá na plataforma do canal Educação, tá bom? Então, na hora que vocês estiverem no momento de estudo de vocês, dá uma passada lá, procura lá, canal Educação, só digitar no Google, lá normal. Primeiro resultado que aparecer, você clica lá, acesso a aulas, aí procura ensino médio, terceira série, matemática. Aí você busca lá pelas datas, você vai ver lá análise combinatória. Se eu não me engano, vai estar escrito princípio multiplicativo lá no nome da aula. Mas já está tudo disponível lá. É interessante porque é muito comentário. É muito comentário, entendeu? Que a gente fez em relação ao conteúdo, que realmente uma aula não dá para a gente fazer um feedback rápido, mas dá para ir recordando aos poucos à medida que a gente vai apresentando o novo, tá bom? Foi que o Gabriel colocou para mim ali, pessoal do YouTube, combinação de NP, N fatorial, que divide por N menos P fatorial vezes P fatorial. A ordem não importa, e isso tem esse detalhe também, Gabriel, que a gente vai comentar. Só que hoje a gente vai recordar, professor, o processo algébrico, professor, que eu tenho que saber. Basicamente, quando eu vou operacionalizar, eu tenho que saber somar, subtrair, multiplicar, dividir, não é verdade? Temos que também saber calcular potências e raízes. E para trabalhar com essas fórmulas aí, professor, eu também preciso ter uma base operacional, que é, professor, dentro da matemática, o que chamamos de fatorial. Ou seja, eu preciso saber trabalhar com o fatorial, com as operações que envolvem o fatorial, para a gente saber desenvolver, tá bom? Essas duas relações, que é a fórmula do arranjo e a fórmula da combinação. Meu bom dia, galera lá de Paulistana, que também está conectado com a gente aqui pelo IPTV. Sejam bem-vindos. Meu bom dia a todos. Vamos iniciar?
Vem cá comigo, tá aí na telinha de vocês, olha só. Conteúdo de hoje, dentro do segmento de estudo da análise combinatória. Você sabe que um conteúdo puxa o outro. A gente vai recordar um pouquinho, tá bom, Jack? Não estava acompanhando as aulas, nem vi aqui, ó. Bom ponto de partida. Ah, entendi, Jack. Você estava acompanhando as aulas do tio Rafael. Seja bem-vindo. Questão de horário, né? Beleza. Então a gente vai recordar um pouquinho aqui do PFC, do arranjo e da combinação. Tá tudo interligado, tá? Mas quando usar um, quando usar outro? Eu já posso dizer para você que o PFC é o mais importante de todos. O PFC é o que eu vou estar utilizando para me estar trabalhando com a probabilidade, que é o próximo conteúdo nosso aqui, professor. Ah, professor, beleza. Então, tô vendo mais gente conectada aqui. Meu bom dia, Bom Jesus. Bom dia, Curral Novo. Tô gostando, tá chegando o pessoal. Então, vamos que vamos, professor. O que eu preciso saber? Prof, fatorial. Deixa eu ver bem aqui uma coisinha logo. Meu diretor, tem aquele pisca-pisca. Você tem como ajeitar para mim? Enquanto eu vou conversando com eles. Professor, o que é o fatorial? O que é o fatorial? Lê comigo aí. Ele diz para mim que boa parte dos problemas de análise combinatória tem em sua resolução uma multiplicação de números naturais consecutivos. 1 vezes 2 vezes 3, ou 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Professor, esse princípio multiplicativo ao qual ele se refere, ele pode ser um produto de fatores consecutivos em ordem crescente ou em ordem decrescente. Se eu pedir para você aprender, eu vou pedir que você memorize que esse princípio multiplicativo que nós estamos apresentando dentro da análise combinatória, que você sempre escreva ele em ordem decrescente, do maior para o menor. Ou seja, professor, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Muito obrigado, meu diretor Fernando. Então a gente tem aqui, ó. Eu prefiro que você multiplique, professor, sempre em ordem decrescente. Ele até coloca para mim aqui, professor, nos dois exemplos, multiplicando os números naturais de 1 até n, até um número qualquer lá na frente, professor, sendo o primeiro caso o último número 3, então eu vou 1 vezes 2 vezes 3, se fosse o contrário seria 3 vezes 2 vezes 1, de preferência. E no segundo caso o n, que é o último número, seria o 8. Em geral, produtos do tipo 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes n menos 1 vezes n são escritos como forma de notação fatorial. Deixa eu traduzir isso para vocês, para quem não estudou o fatorial. O fatorial, gente, é sempre um produto de números naturais consecutivos em ordem crescente ou decrescente. De preferência, escreva em ordem decrescente. A representação algébrica, a representação simbólica que eu utilizo para representar o fatorial, professor, é dado por essa letrinha N e uma exclamação. Ou seja, eu tenho ali, professor, o N, deixa eu pegar aqui a canetinha. Está aqui a representação dele, professor. Vou até aumentar para você que está escrevendo no smartphone. Eu tenho aqui N fatorial. Essa é a simbologia que eu tenho para esse tópico. O que é o fatorial? Professor, o fatorial é o produto de números consecutivos. Então, matematicamente falando, se eu tenho N fatorial, como é que eu faço, professor, o desenvolvimento, tá bom, dessa parte, desse princípio multiplicativo? O N fatorial, professor, é você pegar ele vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, vezes n menos 4, vezes n menos 5. Professor, o que está querendo dizer aquela expressão que o senhor circulou lá? Ele está dizendo que você vai multiplicar, professor, números consecutivos em ordem decrescente. Como assim? Se eu dissesse para você que eu queria que você calculasse 8 fatorial, como é que vai funcionar isso aqui? Professor, 8 fatorial, eu começo pelo próprio n, que é o 8. Aí vem, quem é o consecutivo, professor, dele, em ordem decrescente? Professor, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O resultado de todo este produto é o resultado do nosso 8 fatorial. Professor, mas eu vou precisar saber trabalhar com letras também? Vai. Se você tem o n fatorial, significa dizer que o desenvolvimento é n vezes. Professor, se o senhor começou aqui com 8, aqui fez 7. Esse 7 é o 8 menos 1.
Então, se aqui deu N, o próximo seria N menos 1, o próximo seria N menos 2, e assim por diante. Entendeu o desenvolvimento? Eu queria que você aprendesse 2 fatoriais por definição. É uma sequência, é um produto, Jack, é um produto sempre de uma sequência. Seria N, N menos 1, N menos 2, N menos 3. Não bota daquele jeito N1, N2, N3 não, Gabriel. Ah, já corrigiu lá. O Jack colocou. Isso, Jack. Só que tem que colocar o N primeiro. O próprio elemento entra. Se eu tenho N fatorial, começa com o N. Então vai ser N que multiplica N menos 1, N menos 2, N menos 3. Eu vou exercitar isso com vocês, tá bom? Vou colocar situações, problemas, para a gente estar esclarecendo possíveis dúvidas. Aí tem 2 fatoriais, sempre multiplica em ordem decrescente, Jack. Sempre em ordem decrescente, que é para facilitar o desenvolvimento. Pode ser em ordem crescente? Pode. Porque se o cara diz para mim que quer que você calcule 8 fatorial, eu poderia fazer 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8. Eu poderia fazer do 1 até chegar no número que a gente está calculando o fatorial. Agora, para facilitar, dentro de todo o conteúdo, eu vou pedir que vocês escrevam em ordem decrescente. Bacana? Prof, então, peraí, quais são os 2 que o senhor quer que eu aprenda? Eu quero que você aprenda, já como definição, que 1 fatorial, professor, é sempre 1 e que 0 fatorial também é sempre 1. Vai haver situações que eu vou precisar calcular 1 fatorial. 1 fatorial vale 1. 0 fatorial também vale 1 no desenvolvimento que a gente vai apresentar com vocês. Então, a definição de fatorial eu acho que está entendida. Professor, eu vou precisar saber fazer conta de fatorial? Vai. Por quê? Porque eu vou precisar desenvolver situações, problemas que envolvem o arranjo. Eu vou precisar desenvolver situações, problemas que envolvem a combinação. Então, vamos lá, professor. Olha alguns exemplos aqui. Eu quero que você calcule, agora pelos exemplos a gente consegue esclarecer quaisquer dúvidas, tá bom? Eu quero que você calcule o fatorial de 4, professor. Ou seja, ele está pedindo para você calcular comigo 4 fatorial. Está aqui, professor. Ele disse que é 24, professor. Por quê? Professor, é em ordem decrescente. Aqui não é 4? Você começa com ele. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Facinho, facinho. Professor, 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 2 dá 24. 24 vezes 1 continua sendo 24. Está aqui, professor. O 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá o 24. Eu acredito que todo mundo que está acompanhando direitinho deve ter entendido a definição e já entendeu também como é que nós conseguimos calcular o fatorial de um número natural. Very easy, né, Gabriel? Facinho, né? Prof, me dá mais exemplos. Eu quero calcular 10 fatorial, professor. Como é que eu calculo 10 fatorial, professor? Mas vai dar grande, professor. Será que eu vou ter que fazer, se o cara pedir 20 fatorial para mim, como é que eu faço essa conta, professor? Porque se for 20 fatorial, vai ficar 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17. Prof de Deus, vai ficar muito grande. E como é que eu vou desenrolar isso aí? Na grande maioria das vezes, fatoriais de números muito grandes, professor, eles vêm na forma de uma expressão. Ou seja, nós vamos conseguir simplificar, tá, no decorrer do desenvolvimento da mesma. Mas aqui, às vezes, se faz necessário. Lógico que lá no Enem, você não vai precisar fazer uma conta tão grande dessa, não. Mas só para entender, 10 fatorial, professor, vai ser 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Haja folha de papel rascunho aí, professor. Pega lá, 10 vezes 9, 90, 90 vezes 8, professor, vai dar 720, 720 vezes 7, eu já não sei mais de cabeça, tinha que pegar a folha de papel. Professor, façamos a conta, o que é que eu quero de vocês? Que vocês entendam o que é o fatorial. Todo mundo entendeu? Tô vendo mais gente chegando. Meu bom dia, Baixa Grande do Ribeiro, Eliseu Martins, sejam bem-vindos. Todo mundo entendeu o processo em si? Porque fazer conta, você vai fazer no seu tempo aí, ó. Fazer conta você vai fazer no seu tempo aí, ó. Beleza? Prof, me dá mais exemplo. Professor, a multiplicação lá deu 3.628.800. Deu certo aí? Prof, bacana. Vamos continuar.
É grande, mas é como eu falei, Gabriel, ele não vai pedir 10 fatorial para tu fazer a conta, mas você entendeu que caso seja necessário, você teria que fazer 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso aí não tá te lembrando nada não? Professor, tipo assim, pelo princípio fundamental da contagem, professor, a gente faz essa multiplicação quando a gente quer achar o total de possibilidades distintas, não é isso? Isso, Jack. Fatorial é só isso aí que você acabou de visualizar quando eu tenho o número natural. Quando eu tenho a letra, tipo x fatorial, n fatorial, você mete n, n-1, n-2, n-3, mas vai já aparecer a sua conta. Não apareceu aqui para mim sua conta não, Jack. Não apareceu para mim não, sua conta não. Tá bom, Jack? Não vi a conta não, acho que bloqueou, o YouTube deve ter bloqueado, mas não apareceu para mim não, tá bom? Vê direitinho se ele não bloqueou. Aí você faz o seguinte, quando coloca muito número, ele pensa que você está colocando algo que fere a política de privacidade. Você escreve uma palavra antes, o resultado dá. Escreve alguma coisinha antes que eu acho que vai aparecer para mim aqui. Prof, mais um exemplo, aqui só com letras. Professor, lá quando ele me dá o número, fica tranquilo, professor, de boa. Mas quando ele me dá só letra, ele me dá lá a letrinha N. Professor, você vai fazendo. N fatorial, você faz é o N menos 1, é o N menos 2, é o N menos 3, é o N menos 4. Só que você vai desenvolvendo de acordo com a tua necessidade. Se você não faz o desenvolvimento até o final, se você não faz o desenvolvimento até o final, você vai parar com a exclamação. Como assim? Esse teu 10 fatorial aqui, ó, vou já voltar para o da letrinha. Vamos dizer que eu vou escrever ele, professor, só até o 7. Então ia ser 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Professor, mas não tem que ir até 1? Tem. Só que se eu não fizer até 1 e eu parar no 7, eu vou ter que botar a exclamaçãozinha para o 7. Entendeu? Aquela exclamaçãozinha que é o símbolozinho do fatorial, ela só some do meu resultado se eu fizer o produto até o 1. Se eu não fizer o produto até 1, eu vou ter que parar com a exclamaçãozinha. É isso que ele fala para mim aqui. Então eu posso ter n vezes n menos 1, posso parar aqui. Ou, professor, eu posso continuar. Vai ser n vezes n menos 1 vezes n menos 2, botei a exclamação, e eu posso ir indo, professor, até onde eu achar necessário, n menos 1, n menos 2, n menos 3. Parei, coloquei a exclamação no último lá, porque eu não fui até o 1. Deu certo? Prof, eu acho que deu para entender mais ou menos, e se não, nós estamos aqui com os 2 chats ao vivo. Perguntem, que a gente vai conversando e a gente vai criando situações, problemas. A notação, gente, de fatorial, ela facilita a representação de uma multiplicação de números naturais consecutivos muito grandes. Por quê? Porque eu posso, ao invés, você já pensou, eu tenho que fazer toda esta conta aqui, ó. Ufa, professor, eu já estou vendo que é 25, 24, 23, 22, 21, aí vem 20, 19. Professor, é muito número para me estar escrevendo. E eu estou observando aqui na minha prova, nas alternativas, que as respostas, professor, elas vêm com esta exclamação. Ah, professor, então basicamente, ao invés de eu ter o trabalho de escrever assim, eu posso simplesmente dizer que todo aquele produto é 25 fatorial. Entendeu? Então as próprias alternativas, qual que dá? Essa questão que vocês estão fazendo, com 6 fatorial, dá 720? Você teria que fazer. Deixa eu ver, 6 fatorial seria 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Esse aqui foi, Jack, você fez pra gente aí? Professor, 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 4 dá 120, 120 vezes 3 dá 360, 360 vezes 2, tá certinho, Jack? É esse o resultado mesmo. Esse é o resultado mesmo. Não apareceu para mim não, agora é que eu vi aqui, viu, Jack? Tá certinho o que você colocou. 6 fatorial daria 720. Daria não, dá 720, tá certíssima a conta. Fez direitinho. Deu para entender aí? Professor, olha só, mais gente chegando pelo YouTube. Bom dia, Jasmin, seja bem-vinda. Vamos participar aqui com a gente, tá o Jack, tá o Gabriel aqui pelo YouTube. A gente está apresentando o conteúdo de análise combinatória
é que seria o fatorial, que seria ponto de partida para a gente falar do arranjo e da combinação. Vamos ver aqui, professor, e essa expressão aqui, eu quero que você calcule essa conta aqui, ó, 8 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 3 fatorial. Como é que eu faço essa conta aí, professor? Professor, eu já entendi que se eu for fazer o desenvolvimento, eu vou pegar aquele 8, vou ter que fazer 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Mas, como eu estou em uma questão de simplificação, eu não preciso escrever, professor, o 8 fatorial até o 1. Como assim? Olha quem está embaixo. Quem é o maior que está em cima? Aqui não é o 8, professor? O senhor vai escrever esse 8 fatorial, professor, até o 5. Por quê, professor? Porque a gente vai poder fazer o cancelamento, a gente vai poder simplificar. Então, se a gente fosse fazer esse desenvolvimento, professor, a gente iria fazer 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, e eu vou botar exclamação. Hoje, professor, o senhor não vai terminar, não? Não tem necessidade. Se você quiser, tudo bem, mas não tem necessidade, por quê? Porque embaixo, professor, não sei se você percebeu, já tem o 5 fatorial. Então, como eles estão multiplicando, eu posso aplicar a propriedade do cancelamento. Já o 3 fatorial, professor, eu vou fazer o 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. O que a gente vai estar fazendo aqui, professor? Eu posso cancelar esse 5 fatorial com esse 5 fatorial e, professor, fazer o restante da nossa conta. Ou seja, o que sobra para a gente efetivamente realizar? Esse que você tinha colocado era esse aí, né, Gabriel? Professor, o senhor tem em cima 8 vezes 7 vezes 6 e embaixo tem 3 vezes 2 vezes 1. A gente vai fazer o princípio do cancelamento aqui e vai tentando fazer, professor, o cancelamento. Tipo, o 6 ali, professor, dá de eu simplificar com 3, o 8 com 2. Então, vamos nós. Esse 8 eu cancelo com esse 2. Sobra 1, sobra 4. Esse 6 eu simplifico com esse 3. Professor, aqui vai sobrar 2, aqui vai sobrar 1. Professor, então o que sobrou para a gente estar multiplicando? Depois da simplificação, sobrou 4, sobrou 7, sobrou 2 em cima. Embaixo, professor, embaixo só sobrou 1. Então vai ficar 4 vezes 7 vezes 2. 4 vezes 7 vai dar quanto? 28. Não é isso? 28 vezes 2, professor, dá 56. Então, aqui, professor, eu tenho 56 sobre 1. O resultado dá exatamente 56. Quem não entendeu, vai no chat e coloca lá a parte. Professor, eu não entendi isso, eu não entendi aquilo. Por quê? Porque, basicamente, esse cálculo que nós estamos apresentando é o mesmo cálculo que nós iremos realizar quando estivermos trabalhando especificamente com arranjo e com combinação. Vocês entenderam? Deixa eu ver lá o que foi. Eu faço o fatorial. Você entendeu, Jack? O que foi que você fez aí, ó? O 3 não é fatorado. A gente fez, Jack, olha o 3 lá, o 3 de baixo, eu fiz 3 vezes 2 vezes 1. Eu desenvolvi ele. O 3 fatorial virou 3 vezes 2 vezes 1. A gente fez o desenvolvimento dele. Beleza? Fez o desenvolvimento dele. 3 fatorial é 6, pode ser, que é 3 vezes 2 vezes 1. Só que ao invés de eu fazer a multiplicação, eu fui logo fazendo o cancelamento para minimizar o meu trabalho. Beleza? Deixa eu botar mais exemplos. Prof, eu quero calcular 1001 fatorial dividido por 1000 fatorial. Resolver isso aí, deixa eu ver aqui, ó. Mas porque o 5 fatorial não foi colocado o fatorial, não entendi, Jack. O 5 eu parei com o fatorial porque tinha um 5 fatorial embaixo. Eu cortei o 5 fatorial de cima com o 5 fatorial de baixo. Eu vou me utilizar do mesmo raciocínio aqui, Jack. Eu tenho ali 1001 fatorial. Eu vou desenvolver o 1001 fatorial até chegar no 1? Não, professor. Por quê? Porque tem 1000 fatorial embaixo. Quando eu estou numa situação, problema aqui, professor, tem que dividir, esse 1001 fatorial que eu tenho aqui, professor, eu vou começar o desenvolvimento dele. Vai ser 1001 vezes 1000
Precisa eu continuar? Vezes 999. Não, professor, você já pode parar aí. Como eu não fui até o final, eu vou ter que botar o fatorial. Por que que eu só vou até o 1000, professor? Por que que eu só vou até o 1000? Porque embaixo já tem 1000 fatorial. Então, nós vamos nos utilizar da propriedade do cancelamento para estar simplificando esta conta. Este 1000 fatorial, eu cancelo com este 1000 fatorial. Porque 1000 fatorial igual 1000 fatorial. Vai sobrar quanto? Professor, o resultado dessa conta aqui vai dar exatamente 1001. Acabou, professor. Você entendeu aí? Prof, me dá outro exemplo, antes do senhor fazer a letra C. Se eu pedisse que você fizesse a conta 10 fatorial vezes 3 fatorial sobre, professor, 7 fatorial vezes 2 fatorial. Olha esse exemplo, Jack. Olha esse exemplo. Você está vendo esse 10 fatorial? Eu sempre olho para o maior fatorial. Sempre. Eu sempre olho para o maior e olho para o segundo maior que está embaixo. Aquele 10 fatorial lá, para a gente começar a desenvolver, professor, eu vou desenvolver ele, só que eu vou desenvolver até que fatorial? Será que vai precisar eu ir até 1? Não, professor, o 10 aqui, o senhor ia fazer 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Eu não vou continuar. Por quê, professor? Porque tem um 7 fatorial embaixo. Tem um 7 fatorial embaixo. Então, vai dar de cancelar. O 3 fatorial, professor, eu até poderia fazer 3 vezes 2 vezes 1. Aí eu desenvolvi. Ficou um pouquinho apertado aqui. O 7 fatorial eu repito. O 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, cancela esse 7 fatorial com esse 7 fatorial. E o restante é propriedade do cancelamento. O restante é simplificar. Pegou a ideia aí? Professor, quando é com letra é mais difícil? Não. Você não já entendeu que sempre tem que ser um produto de números consecutivos? E eu pedi que você escrevesse eles de forma decrescente. Então, como é que eu vou desenvolver? Primeiro, qual desses dois fatorial é o maior? É o de cima ou é o de baixo? Professor, o de baixo é maior. Aliás, o de cima é maior, mil perdões. O de cima é maior. Então, eu vou começar desenvolvendo o de cima até chegar no de baixo. Tipo, o de cima aqui, professor, repete ele, que é n mais 1 vezes. O próximo não tem que ser uma unidade a menos? É, professor. Se eu pegar esse n mais 1 e tirar 1, vai ficar só o n. Ah, professor, então já dá o de baixo. Vou parar, ó. Sobre o n fatorial. Cancela esse com esse. A resposta aqui vai dar somente o n mais 1. Tem mais questão para a gente fazer? Tem sim, gente. Tem sim. Você entendeu aí, Gabriel? Eu sempre vou fazendo em ordem decrescente. Se eu tenho, professor, n mais 3 fatorial. Como é que é isso aqui, professor? Seria n mais 3 vezes n mais 2 vezes n mais 1 vezes n menos 1, e aí vai. Ou seja, todo fatorial é sempre um produto de termos consecutivos, de preferência em ordem decrescente. Para quê, professor? Para facilitar o cancelamento. Deu certo? Prof, olha só. Eu quero que vocês resolvam esta pequena equação comigo. Eu preciso saber trabalhar com fatorial novamente para saber desenvolver o arranjo, para saber desenvolver a combinação, porque as duas fórmulas trabalham com o fatorial. Então, não adianta eu pular o fatorial e ir direto no arranjo e direto na combinação, que vocês vão entender a teoria, mas na hora da prática vocês não vão conseguir fazer. Por quê? Porque não vão estar aptos ao desenvolvimento do fatorial. Prof, a gente vai começar fazendo essa conta aqui. Tipo, eu quero que o senhor desenvolva, professor, ali aquele n mais 1. Tá igual ao anterior, não tá? Professor, esse n mais 1 aqui, se nós desenvolvermos ele, professor, o n mais 1, o n mais 1 fatorial, professor, é a mesma coisa que o n mais 1 vezes uma unidade a menos dá o n fatorial, professor. Então, como é que vai ficar a conta aí, professor? Vai ficar n mais 1 vezes n fatorial sobre
n fatorial é igual ao 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Por que eu desenvolvi o 4 fatorial? Porque não tem ninguém para cancelar ele. Prof, aqui o senhor vai cancelar esse n fatorial com esse n fatorial. Vai sobrar n mais 1. Só trocar a cor da caneta aqui. Comecei, o único que eu desenvolvi foi esse aqui e esse aqui que eu desenvolvi. O de baixo eu repeti, cancelei o n fatorial, ficou n mais 1 é igual a 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1 vai dar 24. Fiquei nessa equaçãozinha aqui, n mais 1 igual a 24. Agora, como qualquer equação do primeiro grau, como é que eu finalizo ela? Pega 1, joga para o lado do 24 subtraindo. O nosso n vai ser 24 menos 1. O nosso n vai ser exatamente 23. Resolvida a nossa questão. Vocês entenderam? Perguntem, gente. Vocês de Baixa Grande do Ribeiro, Eliseu Martins, Paulistana. O pessoal do YouTube pode perguntar. Vamos lá. Repito sim, Jack. Jack, você entendeu que a gente vai ter que fazer o desenvolvimento em ordem decrescente? É só você ir diminuindo um em um. Se você começou aqui em cima, Jack, com o n mais 1 fatorial, professor, eu começo com ele, né? N mais 1 vezes. Quem é o próximo depois dele? É só você pegar isso aqui e subtrair 1. Se você subtrair 1 disso aqui, vai dar o n. Se eu quisesse continuar, se eu subtrair 1 disso aqui, ia ficar n menos 1, e aí vai. Só que eu não precisaria continuar, eu pararia no n, professor. Por que eu já pararia no n? Porque tem um n fatorial embaixo, professor, para mim simplificar. Então, esse n mais 1 fatorial, desenvolvido, professor, eu vou desenvolver ele como um produto de dois fatores. Vai ficar o n mais 1 fatorial e o n fatorial. Por que eu parei no n fatorial? Porque tinha um n fatorial lá embaixo, ok? E eu podia fazer o cancelamento. Cancelei lá, ficou n mais 1, é igual. Aí o 4 fatorial você já fez até para mim. É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Lá você já seguiu o raciocínio no exemplo anterior. Professor, deu 23 aqui? Deu 23. Tem mais? Deixa eu fazer mais uma. Vamos lá, começar exercício. Pra gente ir treinando. Só aprende treinando mesmo, tá bom, Jack? Os outros, às vezes, ficar acanhado, eu gosto é que pergunte mesmo. Como é que eu resolvo essa questão aqui, Jack? Me ajude aí. Gabriel, já podem ir tentando fazer. Eu quero que você simplifique essa expressão. 7 fatorial dividido por 4 fatorial. Isso, Jack. Isso mesmo. Aqui, professor, esse 7, eu olho para o maior fatorial logo. Esse 7 eu vou desenvolver ele até chegar no 4. Até chegar no 4. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui, professor, vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Vai precisar eu botar 3, 2, 1? Não, professor, o senhor pode parar no 4. Por quê? Porque tem um 4 embaixo, professor. Então, dado a gente simplificar, o professor corta aquele 4 fatorial com esse 4 fatorial. Então, é só você multiplicar quem sobrou. 7 vezes 6 vezes 5. Quanto é que vai dar, professor? Você pode multiplicar na ordem que você quiser. Propriedade comutativa me garante isso. 6 vezes 5 dá 30, professor. Dá exatamente 210. Esse aqui dá 210. Porque vai ficar 7 vezes 6, professor, dá 42. 42 vezes 5, ou 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7, vê aí, Jack. Vai dar exatamente 210. O resultado dessa aqui é 210. Entendeu? Vê aí, o que foi que você fez aí direitinho para a gente estar esclarecendo possíveis dúvidas. Deu certo? Ah, entendi. Mas aí desse jeito você fez certo também, Jack. Mas você fez mais conta. Você fez o desenvolvimento do 7 fatorial todo. Você fez ele todo. Aí você fez o do 4 todo. Entendeu? Mas aí, peraí, mais 840 dividido por 4. Mas por quê? Embaixo tem 4 fatorial. Embaixo tem 4 fatorial.
Porque se você pegar vezes 3, vezes 2, não é bem o 840 que era para ter dado não, grande Jack. Era para dar só esse valorzinho mesmo, 210 aí, ó. Não é para fazer 840 dividido por 4. Você vai fazer 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial. Botei, parei lá. Embaixo tinha o 4 fatorial. Isso, 4 fatorial é 24. Se você fosse fazer ele todo, 7 vezes 6 vezes 5 é igual. Isso, é igual a 210. Isso. Porque os 4 eu já cancelei. Os 4 fatorial, tinha um 4 fatorial em cima e tinha um 4 fatorial embaixo. Eu não vou precisar fazer a conta do 4 fatorial. Eu só vou cortar. Porque você tem um 4 fatorial em cima e um 4 fatorial embaixo. Beleza? Prof, letra B. Aumentei um pouquinho a quantidade de fatoriais. Quem é que você acha que eu vou desenvolver ali? Professor, aqui eu vou desenvolver o 7 até chegar no 6. E eu vou desenvolver o 4, professor, até chegar no 3. Professor, então vai ficar como? Essa aqui vai ficar 3 fatorial, que eu vou repetir, vezes, aí vai ficar 7, só ajeitar esse 7. Você tem que fazer no desenvolvimento do maior fatorial, de modo a você tentar visualizar se é possível cancelar com alguém de baixo. Então vai ficar 3 fatorial, vezes, aí eu vou escrever 7, vezes 6, aí eu vou parar, ó, fatorial. Embaixo, professor, você não tinha 4 fatorial? Eu vou escrever 4 vezes 3 fatorial, vezes 6 fatorial. Para quê, professor? Para a gente começar a tentar o desenvolvimento aí, ó. Deixa eu ver como foi que você fez aí, Gabriel. 3 fatorial, vezes 7, vezes 6. Isso. Só tem que colocar o 3 fatorial embaixo, viu, Gabriel? Ficou 4 vezes 3 fatorial, porque tem que botar o fatorial, que a gente não continuou, senão não dá para cancelar. Então, aqui, vai dar, professor, do senhor cancelar esse 6 fatorial com esse 6 fatorial. Vai dar de nós cancelarmos esse 3 fatorial com esse 3 fatorial. Sobrou o quê, professor? Prof, sobrou pouca coisa. Em cima sobrou um 7, que o senhor cancelou. Embaixo sobrou um 4. Dá para dividir? Não. Então, essa já vai ser a nossa resposta, 7 quartos. Vai dar a fração 7 quartos. 3 fatorial, 3 vezes 7 vezes 6. Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi o que já colocou. 4 fatorial, 3. 4 fatorial igual a 3 vezes 6 fatorial? Não entendi. É porque você já cortou, foi, Jack? Veja só, eu só desenvolvi, vou pegar aqui um marca-texto para vocês entenderem o que foi desenvolvido. Eu desenvolvi esse cara. Esse cara virou esse, professor. Eu desenvolvi este cara aqui de baixo, ó. Esse cara virou isso. Eu fiz o desenvolvimento desses dois aí, veja pela cor. Aquele 3 fatorial eu repeti. O 7 fatorial nós escrevemos 7 vezes 6 fatorial. Parei. Ah, entendi, Jack. Embaixo, o 4 fatorial eu escrevi 4 vezes 3 fatorial. Parei no 3 fatorial. Por quê, professor? Porque tinha um 3 fatorial lá em cima. Ia dar da gente fazer simplificação. Prof, e repeti o 6 fatorial que já estava embaixo. Cortei o 6 fatorial de cima com o 6 fatorial de baixo. 3 fatorial de cima com 3 fatorial de baixo. Sobrou o quê? Sobrou 7 em cima, sobrou 4. Acabou o nosso desenvolvimento. Prof, agora com letra. Como é que eu faço com letra? Gente, não te preocupa em entender tudo, tá? De uma vez, tudo na mesma hora, tá bom? Não te preocupa com isso, não. O que é que eu quero que vocês entendam é o princípio. Vocês já entenderam que vocês vão ter que fazer o desenvolvimento, professor, em ordem decrescente, na forma de um produto de ordem decrescente. E vocês vão simplificando de acordo com o que vocês já faziam com frações. Aplicam a propriedade do cancelamento. Por que eu parei no 6? Porque tinha um 6 fatorial embaixo, Jack. Tinha um 6 fatorial embaixo. Se em cima eu tenho 7 fatorial, Jack, ó. Se embaixo eu tenho 7 fatorial e embaixo tem 6 fatorial, Jack, esse de cima, 7, eu vou parar no 6, por quê? Porque eu estou enxergando o 6 embaixo.
Eu estou enxergando os 6 embaixo. Então, eu vou poder cancelar. Você vai fazendo o desenvolvimento até você ver o número que está embaixo, para você estar podendo fazer o cancelamento, tá bom? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Quem que eu vou desenvolver aqui? Esse N. Vai ser N, eu vou desenvolver até enxergar o de baixo. Para quê? Para estar fazendo o cancelamento. Então, aqui vai dar N vezes N menos 1. Vou parar aqui, professor. Por que que eu parei aqui? Por que que eu não continuo N menos 2, N menos 3, N menos 4? Porque eu vou parar no N menos 1, professor, porque embaixo já tem o N menos 1. E o que que eu posso fazer aqui? Eu posso cancelar o N menos 1 de cima com o N menos 1 de baixo, professor. Vai sobrar só o que como resposta? N, professor. Vai sobrar só o N como resposta. E, professor, precisa saber do fatorial? Precisa. A gente vai usar o fatorial não só no arranjo e na combinação, mas também, professor, quando a gente for estudar binômio de Newton, triângulo de Pascal. Tudo isso está relacionado ao cálculo do fatorial. Isso mesmo. Você sempre vai raciocinar dessa forma, Jack. Você vai fazer o desenvolvimento do teu fatorial até você visualizar um fatorial que está imediatamente abaixo. Para quê? Para você cortar. Para não ter a necessidade de ir até o final. Então, é o mesmo conteúdo, Gabriel. Quando a gente fala lá de binômio de Newton, lá nada mais é do que a gente está trabalhando com combinação. Sabia? É a mesma coisa da gente estar trabalhando com combinação. E se a gente vai trabalhar com combinação, a gente vai estar trabalhando com o fatorial aqui, não é verdade? Prof, essa daqui, quem que eu vou desenvolver? O de cima. Eu vou desenvolver o de cima até chegar ao de baixo. Então, deixa eu ver aqui, professor. Essa aqui vai ficar N mais 2, que começa com ele, vezes. Quem que seria o próximo? O próximo é uma unidade menor. Se eu pegar esse cara, N mais 2, subtrair 1, ele vai ficar N mais 1. Se eu pegar agora esse cara e subtrair 1, ele vai ficar N. Opa, não preciso mais continuar não, professor. Eu vou parar aqui. Por quê, professor? Porque já tem um N fatorial embaixo. N mais 2, N mais 1, N. Professor, na situação, corta o N fatorial? Corta o N fatorial. Sobrou o que, professor, na nossa conta? Sobrou, professor, N mais 2 vezes N mais 1. Que aqui, para mim, já é resposta. Mas, dependendo da questão, ele quer que você desenvolva. Nós teríamos que fazer aqui a distributiva. Esse vezes esse, professor, ia dar N ao quadrado. Esse vezes esse vai dar N. Esse vezes esse vai dar 2N. E esse vezes esse vai dar 2. Reduzindo os termos semelhantes, nós temos N ao quadrado mais 3N mais 2. Tá aqui a expressão, é um polinômio do segundo grau, tá bom? Que representa o resultado simplificado daquela expressão lá que está com o fatorial. Isso, Jack começou a entender aí, não é? Então, treinar, vai dar super certo. Prof, olha a outra aqui, agora que eu tenho uma equação. Eu fiz uma, agora há pouco, no comecinho da aula, professor, no exemplo resolvido. Quem que eu vou ter que desenvolver? Jack, Gabriel, vou ter que desenvolver o de cima ou de baixo? Pessoal dos polos. Vocês acham que eu vou ter que desenvolver o de cima ou de baixo? Qual que é o maior fatorial? Qual que é o maior fatorial? É o de cima ou é o de baixo? Professor, o maior fatorial é esse aqui, ó. O senhor vai ter que desenvolver ele até chegar no de baixo. O de cima é maior. Porque quando eu for fazendo, lá é menos, ó. O de cima seria maior se ele viesse com mais. Como ele veio com menos, professor, embaixo lá, né, N menos 2, quer dizer que ele já foi diminuindo. Então aqui, professor, vai ficar N vezes, o próximo seria N menos 1. O próximo depois do N menos 1, N menos 2. Professor, cheguei no de baixo. Coloco o fatorial sobre N menos 2 fatorial é igual ao 30, que ele colocou para a gente aqui, ó. Vou poder cortar aqui, professor, quem? O N menos 2 com o N menos 2.
não é isso? Vai sobrar o que, professor? Se eu cortei, vai ficar só o N vezes N menos 1 é igual ao 30. Prof, deixa eu ver se eu coloquei espaço. Coloquei, que essa aqui vai dar um pouquinho grande. Prof, o senhor vai fazer aqui a distributiva, esse vezes esse vezes esse, e vai obter a seguinte equação. Vai ficar N ao quadrado menos N é igual a 30. Organizando, passa o 30 para o primeiro membro, nós vamos ter N ao quadrado menos N menos 30 é igual a 0. Professor, aqui deu uma equação do segundo grau. Agora eu vou resolver, professor, pelo processo que eu achar mais adequado. Ou eu utilizo o processo tradicional, que é o processo de Bhaskara, ou eu utilizo, professor, o Girard, que se utiliza da relação da soma e do produto das raízes. Ou, professor, o senhor também poderia estar tentando fatoração, mas fatoração aqui ia dar um pouquinho mais de trabalho. Não deixa de ser o Girard, professor, que é o teorema de Steven, né? Vai depender como você pensa. Aqui eu teria que pensar dois números que somados dá 1 e dois números que multiplicados, professor, dê exatamente menos 30. E, professor, de cabeça, você já conseguiu, Girard? Gabriel, pelo Girard, dois números que somados dá 1 e dois números que multiplicados dá o 30, professor. E aí? Prof, eu acho que vai ser 6 e 5, porque 6 vezes 5 dá 30. Só que para dar 1, professor, vai ter que ser 6 e menos 5, professor. Vai ter que ser 6 e menos 5. Você vai resolver essa equação aqui. Você pode fazer pelo Bhaskara, você vai encontrar o N1, você vai encontrar o N2, professor. Professor, entendeu? Então, na nossa situação, os resultados deram 6 e menos 5, professor. Eu vou desconsiderar o menos 5, professor. Eu não tenho um fatorial de número negativo. Eu não tenho um fatorial. Eu estou pensando, eu me utilizei, Jack, eu resolvi essa equação pelo Girard. O que é o Girard? O Girard é uma relação apresentada no 8º ano do ensino fundamental, que diz que a soma das raízes de uma equação de segundo grau é dado pelo quociente menos B sobre A, e o produto das raízes C sobre A. Quem não lembra do Girard vai ter que resolver essa equação pelo processo tradicional, ou seja, aquele que você calcula o delta. Você pode fazer pelo delta, b ao quadrado menos 4ac, e depois jogar na fórmula de Bhaskara, que é x igual menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2a. Então, a resposta do N aqui, professor, vale exatamente 6, professor. Eu fiz de cabeça me utilizando do Girard, entendeu? Que diz para mim que a soma das raízes é menos b sobre a e o produto das raízes é c sobre a. Eu acredito que em algumas das nossas oficinas vocês vão localizar, tá bom? O princípio resolutivo do Girard. Se não, por curiosidade, quem não sabe resolver uma equação de segundo grau por Girard, fica meu convite. Nós temos aulas de resolução de equação do segundo grau para o 9º ano e para o 1º ano. Então, basta que vocês pesquisem na plataforma do Canal Educação, procura lá na turma do 9º e procura lá na turma do 1º ano do ensino médio, você vai procurar lá equação do segundo grau. E lá você vai visualizar como é que eu fiz o resultado dessa equação aí, como é que eu cheguei nesse 6, como é que eu cheguei nesse menos 5, sem a necessidade de calcular um delta, sem a necessidade de aplicar, tá bom, o Bhaskara. Fechou? Prof, essa aí de boa. Aqui, professor, essa aqui é maior. Tem que desenvolver aqui. Como é que vai ficar o desenvolvimento? Prof, não lembra? Jack, esse material está todo lá. Vocês têm que criar um ciclo de estudo. Você que acha que esqueceu ou que não viu algum assunto, gente, todas as séries tem muita aula já disponível para vocês lá, tá bom? E lá tá bom porque quando você acessa a plataforma do Canal Educação, as aulas elas estão todas nomeadas por assunto. Então, professor, estamos vendo hoje a equação do segundo grau. Se eu que acompanho as aulas pelo Canal Educação, tem algum conteúdo que eu estou sem saber, eu já deixo anotado. Professor deu um conteúdo e eu fiquei sem entender esse detalhe. Vou anotar, estudar, pesquisar sobre aquele conteúdo, entendeu? À medida que vão aparecendo as dificuldades, as dúvidas, vocês têm que focar naquilo ali já para não acumular, tá bom? O Girard é top mesmo, né, Gabriel? A gente chega sempre mais rápido no resultado. Como é que vai ficar essa daqui?
Se eu desenvolver essa daqui, vai ficar como? Professor, ó, o maior aqui é o de cima. Então, eu vou começar o desenvolvimento do de cima. O do de cima vai ficar n mais 1. Esse meu n ficou parecendo um H. Deixa eu ajeitar aqui. Ah, ficou melhor. N mais 1 vezes n vezes n menos 1. Parei, professor. Por quê? Porque tem um n menos 1 embaixo. É igual a 72. É igual a 72. Cancela, dá para cancelar, né? Cancela esse n menos 1 com esse n menos 1. Vai sobrar o que, professor? Sobrou n mais 1 vezes n é igual a 72. Vai dar a equação do segundo grau novamente, essa daqui. Vou fazer a distributiva aqui, ó. Vai ser esse vezes esse vezes esse. Nós vamos ter a seguinte equação do segundo grau. Vai ficar n ao quadrado mais n é igual a 72. Organizando a equação do segundo grau, passando tudo por primeiro membro, nós vamos ter n ao quadrado mais n menos 72 igual a 0. Equação do segundo grau. Vou resolver essa por Bhaskara, tá bom? Para que a gente tenha dois pensamentos. Aqui, só para voltar, quem não lembra, essa daqui, professor, eu resolvi ela, esses resultados aqui, professor, eu obtive pelo GIRA. Então, dá uma pesquisada lá no GIRA. Essa aqui, professor, eu vou fazer pelo processo tradicional. Eu sei que em toda equação do segundo grau, que é escrita na forma ax2 mais bx mais c, que é igual a 0, a gente calcula delta, que é igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e depois aplica a fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos a raiz do delta, que eu já calculei, dividido por 2a. São duas fórmulas aqui que a gente tem que aplicar para estar resolvendo toda e qualquer equação do segundo grau. Tá, professor, então, na nossa questão, qual foi a equação do segundo grau que nós tivemos? N ao quadrado mais n menos 72 é igual a 0. Tira os coeficientes, o a aqui é 1, o b aqui também é 1 e o c vale menos 72. Vamos calcular o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse aqui é o processo mais comum, é o mais antigo, tá entendendo? Mais antigo que eu falo é o mais utilizado por todos. Então, a gente tem que delta é igual a b, vai ser 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o menos 72, que eu vou colocar dentro de um parêntese para não esquecer de realizar o jogo de sinal. Beleza? Delta é igual a 1, menos 4 vezes 1 vezes menos 72, professor, vai fazer menos com menos, vai dar mais. 4 vezes 72 vai dar 288. O nosso delta vai dar 289. Já vou logo tirar a raiz do delta, professor. Quanto é que é a raiz de 289? Tem até uma aula também, se eu não me engano, aqui no terceiro ano. Tem, gente, recordei agora. Na nossa série aqui, gente, eu tive uma aula só de equação de segundo grau, ó, Jack. Depois dá uma espiada, terceira série do ensino médio mesmo. Lá eu expliquei como é que resolve por Bhaskara. Lá eu expliquei como é que resolve por GIRA, por fatoração, por radiciação. Tá aqui na nossa série mesmo. Dá uma olhada assim, acho que no mês de julho ou no mês de junho, eu acho que a gente viu a equação do segundo grau. Eu revisei porque precisava para geometria analítica, para o estudo da equação da circunferência, antes de geometria analítica. Prof, então aqui, professor, a raiz de 289 você vai fazer, dá exatamente 17. Expliquei até uma regra prática para calcular raiz quadrada rápido. Agora a gente vai para o Bhaskara, professor. Eu sei que n é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta, que eu já calculei, dividido por 2a. Então, vai ficar o n é igual a menos o b, vai ficar menos 1. Só ajeitar esse menos, ficou estranho.
mais ou menos a raiz do delta que eu já tinha calculado com vocês, que era 17, professor. Raiz do delta deu 17, dividido tudo por 2 vezes o valor do A, que é 1. Então, nós vamos ter duas possibilidades aqui. Vou ter o N1 e vou ter o N2. Vai ser menos 1 mais 17 sobre 2. Vai ser menos 1 menos 17 sobre 2. Professor, nós vamos ter que o N1 menos 1 mais 17 vai dar 16 sobre 2. E o N2 vai ser menos 1 menos 17, dá menos 18 sobre 2. Professor, o N1 é 8, o N2 é menos 9. Como o fatorial não admite número negativo, a resposta ela vai ser exatamente o 8, professor. Eu não tenho como calcular menos 9 fatorial, entendeu? Então, a resposta seria o 8. Beleza? No caso disso, considero o menos 9. Desconsidero o menos 9, tá bom, Gabriel? A resposta é somente o 8. Pegou a ideia aí? Direitinho. Aqui, aí, professor, mas foi maior, foi bem mais trabalho essa daí. O GIRA, ele é interessante porque daria da gente estar tentando fazer essa conta de cabeça. Eu ia pensar em dois números que multiplicados dá menos 72, o 8 e o 9, ó, 8 vezes menos 9 dá menos 72. E dois números que somados dá menos 1. Se eu somar o 8 com o menos 9, daria o menos 1, que eu estaria aplicando o GIRA. Nessas fórmulas aqui, é porque quando a gente fez o desenvolvimento, Jack, deu essa expressão aqui, Jack. A gente foi desenvolvendo lá o fatorial e deu essa expressão aí, ó. Entendeu? Essa expressão é uma equação do segundo grau. Então, ela é que diz para mim que eu vou ter que me utilizar de algum processo resolutivo da equação do segundo grau. Ou é o Bhaskara, ou é o GIRA, dependendo da equação do segundo grau ser uma equação do segundo grau completa ou incompleta, eu vou estar escolhendo o melhor processo mais adequado para estar resolvendo. A ideia aqui é você entender que nós estamos trabalhando com o segmento da análise combinatória, beleza? Então, nessa parte aí da análise combinatória, pode ser que o desenvolvimento das expressões resulte em uma equação do primeiro grau ou resulte em uma equação do segundo grau. Quem vai escolher o processo resolutivo vai ser sempre você. Vocês entenderam o fatorial? Eu acho que tem até mais coisas aqui. Deixa eu ver aqui se ainda tem mais questão. Mais exercício. A gente vai começar a revisar um pouquinho. Você tinha falado, professor, revisa um pouquinho da aula anterior. O que a gente falou lá de PFC, de princípio fundamental da contagem? Como é que eu faço para achar as possibilidades, professor, de escolha? De quantas formas eu posso fazer isso? Quantos números eu consigo escrever? A gente vai já estar discutindo isso com vocês e recordando o que já foi discutido em aulas anteriores, após a nossa pausa super rápida. Só aqueles 2 minutinhos para a gente tomar aquela água. A gente volta já já. Não vai embora não, não é intervalo não. Até daqui a pouquinho.